Grande abraço, meus lindos. Semana passada nós fizemos a primeira parte olhando para as questões da reforma, alguns marcos da reforma protestante, sobretudo a vida de Lutero, a peregrinação dele, os motivos dele. E hoje a gente vai ver um pouquinho da teologia da reforma. E o quanto essas questões que a reforma vai salientar, vai chamar a atenção em relação à caminhada da igreja naquele momento, da igreja católica, dizem respeito também à igreja de hoje. Dizem respeito da igreja de hoje. A igreja protestante mudou muito ao longo desses 500 anos, pelo menos. E também a igreja católica. Muito daquilo que o catolicismo produziu naquele momento foi sendo transformado ao longo do tempo. Eles também não ficaram estáticos na caminhada. Mas a gente está aqui falando mais especificamente sobre as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Então vamos passar agora a segunda e última parte do nosso estudo. Deus te abençoe. Bom, nós terminamos na semana passada falando sobre a peregrinação de Lutero e o encontro dele com a palavra e como que a releitura do texto de Romanos vai descortinar para ele uma outra faceta do texto bíblico, do Evangelho, uma compreensão nova do Evangelho que vai, naquele momento, ter toda a contribuição para a mudança dele, para a transformação, para a compreensão de Deus e da sua vontade e para a sua conversão. E aí Lutero começa então uma caminhada pessoal na direção daquilo que ele entendia como vontade de Deus, que culmina com ele afixando as 95 teses no castelo de Wittenberg, e nós entendemos que no dia 31 de outubro, quando ele faz isso, de 1517, então é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. E o que foram essas 95 teses? Por que elas foram motivadas? Quais eram as críticas que ele fazia nessas 95 teses? O título todo é exatamente esse: 95 teses acerca do poder e eficácia das indulgências. Acerca do poder e eficácia das indulgências. O que eram as indulgências? Então, um texto pequeno aqui para você compreender. Indulgência é uma remissão da pena através da intervenção da igreja, segundo as palavras do Papa Paulo VI. Indulgência é uma remissão da pena através da intervenção da igreja. Da pena de quem? Remissão da pena de quem? Daqueles que estão no purgatório. A gente conversou sobre isso. Dos vivos que ainda vão para o purgatório, porque por certo vão purgar, tem pecados, então a pena já começa a ser aliviada, e daqueles que estão mortos no purgatório e precisam das penas aliviadas para poder agora entrar na glória celeste. Eles estão impedidos por conta dos seus pecados, morreram na amizade com Cristo, mas ainda resta purgar, se limpar, se liberar dos seus pecados. Então, o que é a indulgência? Ela é uma remissão daquela pena, ela é uma espécie de auxílio para ir diminuindo e para também tirar de uma maneira completa, em determinadas circunstâncias, toda a pena para que aquela pessoa possa sair do purgatório e entrar na glória celeste. Em 1517, o Papa Leão X, ele vai fazer uma campanha bastante arrojada nessa questão das indulgências, que já existia na igreja durante algum tempo, e aí em 1517 a igreja sofistica isso, e ele vai oferecer indulgências para todos aqueles que ajudassem a reconstruir a Basílica de São Pedro. A igreja estava construindo um grande edifício, existe até hoje, a Basílica de São Pedro, para todos aqueles que auxiliassem financeiramente naquela campanha de construção daquela grande obra, o Papa daria cartas de indulgência para eles, e ele incube um religioso chamado Johann Tetzel,
Tetzel, ele vai promover, ele vai divulgar essa causa, ele vai ser o que o pessoal chama de marqueteiro da igreja, ele vai falar sobre as indulgências e ele vai prometer que todos aqueles que participarem da construção da Basílica de São Pedro terão suas penas aliviadas, a pena dos seus familiares aliviados, tão somente a contribuição que fizerem, pela fé e pela contribuição que fizerem, evidentemente. E aí, a maneira como a igreja fez aquele movimento entre misturar dinheiro, fé, pedidos de oração, pedidos de aliviar as penas daqueles que estavam no purgatório, e a maneira como Lutero já estava entendendo a salvação não por mérito próprio, mas a salvação pela graça de Deus, e essa compreensão do purgatório como uma espécie de falácia da igreja, de erro da igreja, na sua interpretação da palavra, Lutero ele vai escrever as 95 teses para combater isso. As 95 teses são para combater a ideia de indulgências, a possibilidade de eficácia daquilo que se chamou indulgências, para criticar o Papa na época. O Papa é duramente criticado, e Lutero vai escrever. Aqui eu coloquei do lado uma carta de indulgência. Quando a pessoa dava lá a sua oferta, pagava a sua indulgência, ela recebia uma espécie de documento que atestava que ela fez parte daquele movimento e, evidentemente, a sua pena, a pena dos seus familiares, por quem ela ofertava, por quem ela esmolava, era garantida ali, era diminuída. Aí Lutero, por exemplo, nas 95 teses, na tese 27 e 28, Lutero vai fazer uma crítica bastante contundente. Ele vai dizer, por exemplo, na tese 27, pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Ele está criticando, ele está dizendo, é uma doutrina mundana, não é bíblica. Quando você diz que a pessoa vai colocar o dinheiro lá no gasofilácio, lá na urna de coleta, lá na caixa, e aí, à medida que a moeda vai descendo na caixa, a alma, que ela bate no fundo da caixa, a alma sai do purgatório direto para o céu. Ele vai dizer, então, certo é que ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro, a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Já é uma crítica contundente nisso. Ele vai ainda falar o passo, a tese 82, por exemplo, ele vai dizer, eis um exemplo, por que o Papa não tira de uma vez todas as almas do purgatório movido por santíssima caridade em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livram sem número de almas, logo por motivo bastante insignificante. Se ele tem poder para livrar as almas, por que ele precisa do dinheiro que vão trazer para fazer a oração? Faça gratuitamente e livre todas as almas que estão sofrendo no purgatório, se ele tem poder para isso. É uma crítica contundente. O passo 83, outro sim. Por que continuam as missas, os oferecimentos, as liturgias em ano de sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim? Ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou prebendas oferecidos em favor dos mortos, visto ser injusto continuar a rezar pelos já resgatados? O que ele está dizendo é o seguinte, a pessoa em um determinado momento ofereceu uma missa e pagou as indulgências para que aquela alma daquela pessoa saísse do purgatório. Aí um ano depois a igreja está fazendo uma nova missa e uma nova remessa de dinheiro para a alma da mesma pessoa, mas ela já não foi tirada de lá? Ela já não foi resgatada de lá por aquilo que se pagou? Então, por que a igreja continua com esse sistema perverso de cobrança por essa
bênção que a pessoa já recebeu. Um outro passo, 84, ainda, que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que permite a um ímpio e inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro, e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga. As 95 teses de Lutero são uma tese que vão direto no coração da igreja por conta daquele sistema que se tornou perverso e sem compreensão bíblica. Dá para perceber na prática da igreja de então que o texto bíblico, que a compreensão bíblica está sendo colocada de fora. Existe Bíblia, existe versículo bíblico, existe oração, existe sacerdote, existe templo, existe missa, existe Eucaristia, mas todas essas coisas perdem o seu sentido porque elas são usadas quase como um instrumento de amarração, um instrumento de prisão do povo que fica ali preso àquele sistema perverso, financeiro, mesquinho, aquele sistema ganancioso que a igreja usa agora para as suas construções. Olha, eu estou falando de 1500. Eu não estou falando de hoje não, hein? Para que vocês possam ver o quanto a história tem para nos ensinar e o quanto nós precisamos também nos criticar nas nossas próprias práticas. Um pouquinho mais à frente, tem uma curiosidade muito interessante. Tetzel, o marqueteiro da reforma, aquele que vai fazer toda a campanha para levantar os fundos para a igreja, a construção, ele é abordado, e aí o texto todo está aqui para você poder ler, ele é abordado por um nobre em determinado momento, e esse nobre, ele se pergunta a Tetzel se ele poderia dar uma carta de indulgência por um pecado que ele ainda não cometeu, por um pecado futuro. Ele chega para Tetzel e fala o seguinte: olha, as indulgências, a carta de indulgência é tão eficaz contra pecados que já passaram, mas um pecado, eu queria comprar uma indulgência por um pecado que eu ainda não cometi. É possível? Tetzel fala para ele: sim, você pode pagar. Se você pagar agora, antes de você cometer o pecado, ele já está perdoado. Essa pena já foi remida. E aí Tetzel fala para ele: só que você tem que pagar tudo de uma vez só. Tem que, sem prestações, tal, tem que pagar a oferta de uma vez só. Uma boa oferta. Aí ele faz isso. Ele paga Tetzel, ele recebe a carta de indulgência. E aí diz o texto que quando Tetzel vai sair da cidade de Leipzig, esse nobre arma uma emboscada, embosca Tetzel e ali a comitiva dele, dá uma surra nele, arranca todo o dinheiro que ele tem nas mãos e diz para ele: o pecado futuro pelo qual eu paguei a indulgência foi esse aí, de te dar uma surra e te roubar. E aí o rei da cidade, o duque, na verdade, o duque Jorge ali na cidade, ele fica sabendo disso, mas ele não consegue nem punir o nobre, porque dentro daquela lógica perversa, aquilo que ele fez tem todo sentido. Para vocês verem o nível de loucura que a gente acaba chegando com essa perspectiva gananciosa e essa mistura que a gente vai fazendo entre a nossa ganância e o texto bíblico. O quanto que é perigoso, Bíblia na mão, sem a compreensão do texto bíblico. O quanto que é perigoso. Lutero, ele continua na sua peregrinação e no seu protesto persistente contra os desmandos e contra aqueles excessos que a igreja caminha. E isso vai selando a divisão que acontece entre ele e a igreja. Nesse momento ele já está excomungado e longe da igreja. E também a igreja romana, ela vai em um determinado momento se levantar como uma espécie de contraposição àquilo tudo que a reforma começa
a dizer e começa a apresentar. É um movimento que vai ser chamado de Contra-Reforma, que vai acontecer um pouco depois, a gente não vai falar sobre ele. Ele foi importante para a Igreja Católica, mas é um movimento também que já foi muito reformado, transformado ao longo do tempo. A Igreja Católica, a Igreja da Contra-Reforma foi uma igreja que se ressentiu de tudo aquilo que aconteceu na Reforma Protestante. Mas, desde esse tempo, a Igreja Católica vem também sofrendo muitas transformações, e por isso eu disse lá no início da nossa caminhada que a Reforma Protestante foi importante também para a Igreja Católica, para que ela pudesse rever as suas práticas, rever a sua compreensão, rever a sua maneira de lidar com o povo e lidar com a palavra, e eles estão nas suas próprias caminhadas e nos seus próprios movimentos internos de transformação. A gente tem visto alguma coisa aqui. Agora, também a Igreja Protestante precisa desse movimento constante de transformação. Lutero ele vai, em 520, publicar ao povo alemão 3 panfletos. O primeiro panfleto é o apelo à nobreza germânica, e esse panfleto ele atinge direto a hierarquia da igreja. Ele vai discutir a questão da autoridade espiritual e a autoridade temporal, a autoridade espiritual. A igreja ela se advogava como líder do que a gente pode chamar de espiritual, e líder também de todas as coisas terrenas. Então a igreja era o poder supremo colocado por Deus na terra para governar todas as coisas. Tanto o acesso dessas pessoas a Deus, tanto o acesso dessas pessoas à salvação, quanto as estratégias de governo, a posse dos bens e todas as outras coisas. E Lutero vai criticar essa compreensão da igreja e vai inflar os nobres alemães a participar da vida da igreja ali na Alemanha, não permitir que a igreja romana estivesse retirando as riquezas da Alemanha, e vai afirmar que somente a Escritura poderia mostrar e poderia ser usada como lugar de afirmação e de autoridade. Ele vai dizer na sua crítica que o Papa não poderia interferir nos negócios civis, e todos os crentes eram sacerdotes espirituais diante de Deus, que podiam interpretar as Escrituras e tinham o direito de escolher os seus próprios sacerdotes. Então, alguns princípios que vão ser importantes para a reforma começam a surgir dentro desse movimento. Um outro panfleto foi o Cativeiro Babilônico, no qual ele foi mais incisivo e ele desafiava o sistema sacramental de Roma. Os sacramentos como meios de graça, quando ministrados pelo sacerdócio, e Lutero vai destacar que somente tinha validade a ceia do Senhor e o batismo. Para as igrejas protestantes, nós compreendemos a ceia do Senhor e o batismo, e mesmo assim, não como meios de salvação. A ceia do Senhor e o batismo como memoriais que Cristo nos deixou. Mas a gente sabe que o batismo não salva, que a ceia não salva. Mas a Igreja Católica, ela tinha pelo menos 7 sacramentos, e cada um deles como meios de salvação. Se não fosse batizado pela igreja e morresse sem o batismo, estaria perdido, estaria indo para o inferno como pagão. Se não fosse casado pela igreja, se não recebesse a extrema-unção da igreja, a crisma da igreja, a primeira comunhão, que eram sacramentos da igreja. E aí Lutero vai dizer que não há nenhum tipo de eficácia, nenhum tipo de poder nesses gestos sacramentais, mas que os únicos sacramentos que não têm eficácia de salvação, mas eles são símbolos, eles são marcas daquilo que já aconteceu internamente na vida das pessoas, é a ceia do Senhor e o batismo. E o outro panfleto sobre a liberdade do homem cristão. E ele vai atingir diretamente a teologia da Igreja Romana ao afirmar que todos os crentes são sacerdotes de Deus,
como resultado da sua fé pessoal em Cristo. Cristo derramou o seu sangue sobre todos aqueles que o invocam e que se arrependem dos seus pecados, e esses agora não precisam de um outro sacerdote. A gente vai falar mais sobre isso rapidamente aqui. Então essas questões são muito importantes. Surgiu, pelo menos 100, 150 anos depois desse movimento da Reforma, surgiu uma espécie de síntese, uma espécie de resumo por aqueles que estavam agora caminhando nas esteiras da Reforma para poder afirmar o que eles vão entender como pilares da Reforma. Então esses pilares da Reforma eles surgem pelo menos mais de 100 anos depois. A gente já está falando do século XVII, que eles surgem, a Reforma é século XVI, século XVII, e muito em resposta àquilo que a gente pode chamar de contra-reforma da Igreja Protestante. Então a gente conhece aí os solas, os 5 solas, que são palavras latinas, né? O sola fide, palavra latina, como afirmações de fé e fundamentais daquilo que significa uma igreja reformada. Então, nessas igrejas e nessas comunidades, começou a compreender que, para a caminhada delas, somente a fé era suficiente para a chegada, para o acesso dessas pessoas com Deus. Somente a Escritura e aquilo que a Escritura dizia como regra de fé, como regra de prática, como regra de vida, não a tradição da igreja, não os costumes que existiram, mas somente as Escrituras. Somente Cristo como mediador entre Deus e os homens, nenhuma outra mediação, nenhum outro mediador. Somente a graça de Deus, suficiente para salvar, e não as boas obras, e não o esforço humano, e não aquilo que os seres humanos podem fazer. E tudo para a glória de Deus. Por isso eu quero fazer essa segunda parte, terminar a nossa caminhada, afirmando esses princípios através de 3 questões aqui. Questão da justificação pela graça, mediante a fé. Questão do lugar distintivo nas Escrituras para as nossas comunidades. E a questão do sacerdócio de todos os santos. Bom? A justificação pela graça, mediante a fé somente. Nas palavras aqui de um dos livros que eu coloquei como referência. A justificação é o processo gradativo pelo qual o pecador realmente se torna interiormente justo ao receber a justiça do próprio Deus, infundida nele mediante a graça do batismo, da fé, de obras de caridade, de toda a vida penitencial. Somente quando o pecador é transformado de tal maneira que realmente deixa de ser pecador, é que Deus o justifica no sentido pleno e completo. A graça batismal que lava a culpa do pecado original precisa tornar-se graça habitual, que é aumentada interiormente pelos sacramentos e pela penitência e acaba se transformando na perfeição impecável. A justificação vem progressivamente no decorrer do processo de salvação, mas só no fim acontece de modo definitivo e perfeito. Para os católicos medievais, esse processo estendia-se até o purgatório. Tudo isso que eu li é a mentalidade, a compreensão da teologia católica em relação à justificação, que é um processo gradativo em que o pecador vai se tornando interiormente justo até receber a justiça de Deus, e é infundida pela prática dele de vida, pela prática das boas obras, pelas esmolas que ofertou, por aquilo que ele fez de pagamento, de indulgências para a igreja. Então, a igreja vai falando de um processo de transformação que vai acontecendo gradativamente até que ele se torne perfeito. E Lutero vai afirmar uma outra questão, uma outra coisa a partir da leitura de Romanos, a partir da compreensão do texto bíblico. Ele vai afirmar que a salvação, que esse processo que a gente está chamando de justificação,
Ele é um processo de justificação não pelas obras, não pela nossa capacidade, não por aquilo que a gente faz, mas somente como dom gratuito da misericórdia divina que vem por meio da fé em Cristo, da confissão de fé em Cristo. Nenhum outro processo, nenhum outro caminho, nenhum outro esquema, nada que eu possa oferecer, nada que eu possa dar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho esforço que eu possa dar à igreja, ou dar a alguém, ou fazer a alguém para me garantir a salvação. A salvação, ela vem mediante a minha fé, e a minha fé não na minha força, não na minha capacidade, a minha fé na obra de Cristo, no sacrifício dele por mim, na caminhada dele, na existência dele, na misericórdia dele. A minha fé, de maneira simples, de maneira gratuita em Cristo, é o caminho em que eu me torno justificado. A partir disso, eu tenho o caminho de santificação. E o processo de santificação, ele é gradativo. Ok? Eu me torno santo porque eu me torno separado. Então, as duas percepções em relação à santificação. Então, santificação como um selo. Eu me torno santo porque eu me torno separado, mas eu passo por um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele só vai estar completo, só vai estar pronto quando nós estivermos na glória. Mas esse processo não é o processo de salvação, de justificação. A salvação é mediante a fé e somente pela fé em Cristo Jesus, e é um presente, é um dom gratuito. É isso que a reforma começa a falar a partir da sua compreensão das Escrituras. Por isso, a graça de Deus, ela é uma presença completamente distinta em todo o sistema da religiosidade humana. Se você está acompanhando os estudos que nós fizemos em relação ao livro de Marcos, lá no início a gente falou sobre evangelho e religião. E a gente usou o texto lá de Gênesis, quando o homem vê o seu pecado, costura roupas com folhas de figueira e tenta se colocar diante de Deus. E a gente fala que esse esforço, essa tentativa de se tornar agradável a Deus, pelos próprios esforços, através de penitências, através de esmolas, através de buscas, sejam elas quais forem, através de oferecimentos, que esse esforço, ele é um esforço que não tem validade diante da questão da salvação. Porque tudo que eu possa fazer ainda é muito distante daquilo que de fato eu consigo em relação a Deus. Então, se Deus não estivesse olhando para a gente, para a nossa limitação, para o nosso pecado, e nos oferecido de graça aquilo que Ele nos deu, a gente não teria acesso. Que é o que o texto de Gênesis vai afirmar, quando antes de expulsá-los do jardim, o próprio Deus constrói roupas com peles de animais e oferece a eles para que eles possam aguentar a dura jornada. É o que a gente chama de resquício, de proto-evangelho, de primeiras marcas do evangelho. A salvação é somente pela graça. E todo o sistema religioso que você pode olhar no nosso mundo, você vai perceber que ele exige uma certa questão comportamental, a questão do mérito, uma questão do meu próprio esforço para alcançar alguma coisa. E na fé cristã, você não se esforça para alcançar, você se esforça porque você já alcançou. Você não busca Deus e não oferece um monte de coisa de Deus para se sentir amado por Ele, por exemplo. Na nossa compreensão, Deus já te amou antes de você saber e se dar conta disso. E por que você o busca? Por que você se oferece? Por que você se esforça na direção dele? Você se esforça porque você se sente amado. É um outro lugar. Não é mais o lugar da obrigação, mas é o lugar da gratuidade. É o lugar da percepção de que porque me deram muito,
porque me alcançaram e cuidaram de mim, eu quero devolver todo o carinho, todo o amor, de maneira gratuita, aquilo que fizeram por mim. Não é mais uma troca, não é mais uma troca, ok? É a justificação mediante a graça. Uma outra coisa que é marcante na caminhada cristã desse tempo é o lugar que as Escrituras vai ter como um lugar central, um lugar distintivo. E é muito... Eu preciso marcar isso, e toda hora eu estou falando isso, porque na sua mentalidade, talvez você olhe todas essas questões em relação às igrejas protestante, católica, e ache que a Igreja Católica, ela, ao longo do seu tempo, não reconheceu em maneira nenhuma os seus próprios erros. E ela reconheceu, em determinadas circunstâncias, o seu próprio erro. Há pouco tempo, o Concílio Vaticano II, 1965, a Igreja Católica reunida em concílio, eles vão falar sobre o cativeiro da palavra, e eles vão dizer não ao cativeiro da palavra. Eles vão dizer que durante a percepção deles, durante 1000 anos, a palavra, ela foi tirada do seu lugar distintivo, do seu lugar central, e ela precisava agora voltar ao seu lugar central. Por isso vocês estão vendo como padres têm mudado a sua liturgia e a sua ministração. Já é uma nova compreensão que vem, inclusive, como resultado de reflexões a partir daquilo que a Reforma trouxe. As Escrituras precisam ser o centro da vida da Igreja e precisam ser de acesso ao povo. E é essa a nossa percepção como crentes. Por isso que nas nossas igrejas nós privilegiamos o espaço da ministração da palavra, por isso que nós privilegiamos o espaço do estudo da palavra, e por isso que nesse ambiente de estudar a palavra, você não está diante de alguém que está falando, dono da verdade, que tem toda a condição e a capacidade de te orientar e dizer o que você tem que fazer, sem que você possa ler o texto, confrontar-se com o texto, questionar aquele que está falando. Não, numa igreja protestante, numa igreja evangélica, a compreensão é de que nós, como líderes, devemos dar ao povo acesso ao texto bíblico, acesso à compreensão bíblica, com todos os riscos que isso significa. Com todos os riscos que isso significa. É claro que isso vai significar um risco. É claro que isso vai significar uma diminuição do nosso poder, do poder da liderança. Porque se eu estou dentro de um grupo, ou diante de um grupo, que eu posso dizer sempre o que é certo e o que é errado, e todas as pessoas vão abaixar a cabeça para aquilo que eu digo de maneira acrítica, não vão criticar, não vão tentar entender, eu digo e elas obedecem, é claro que nesse caso eu tenho muito poder. Lembra que a gente conversou? Na sociedade civil, guardadas as devidas proporções, o líder religioso, ele detém muito poder. Por quê? Porque com o texto bíblico, ele pode levar o povo para onde ele quiser. É por isso que os políticos, eles amam a igreja. E eles vão querer, de alguma forma, ter todo o acesso. Por quê? Um líder religioso que coloque a mão sobre um candidato e diga: esse candidato é de Deus, e esse candidato é o candidato da nossa comunidade, ele quase que automaticamente, na mentalidade desses políticos, ele faz com que todo mundo daquele lugar vote naquele candidato, independente das questões morais, das questões éticas, do vasculho da vida daquele candidato, da compreensão bíblica em relação àquilo que está acontecendo, porque eles entendem que esse líder detém poder sobre aquele povo. Não. Numa igreja protestante, numa igreja evangélica, tinha que ser diferente. Por quê? Porque não sou eu o líder, não é o pastor que está ali como presidente quem detém o lugar central na orientação do povo e no cuidado do povo, mas o texto bíblico. E o texto bíblico deve ser compartilhado, deve ser discutido, deve ser apresentado a todo o povo.
O que isso gera? Gera menos poder e gera problemas. Claro que isso vai gerar problemas, mas são problemas que a gente não tem como... É o ônus da questão. É o ônus da questão. A Igreja Católica se ressente disso, inclusive, porque ela vai afirmar a sua unidade em detrimento dessas divisões que podem acontecer. Mas a gente não tem como afirmar o texto bíblico sem dar ao outro acesso para que ele possa divergir da gente. E quando a gente dá ao outro acesso para que ele possa divergir da gente, ele pode, inclusive, falar o seguinte: não, você, na sua compreensão, não está certo, eu que estou. E aí, às vezes, acontecem as rupturas. Por isso que igrejas protestantes, elas foram rompendo e foram se multiplicando com diversas vertentes e diversas interpretações e diversas leituras ao longo do tempo. Porque as pessoas já não estavam mais debaixo de uma compreensão de que só a liderança podia dizer o que era certo e quem discordasse dessa liderança era morto, era queimado. Não. Por isso, uma das marcas de uma igreja protestante deveria ser o respeito à compreensão que diverge da sua. Por isso, as igrejas batistas, no início do seu movimento, vão ter esse tipo de compreensão como importante da sua caminhada. E por isso, numa sociedade como a nossa, a gente tem como legado da reforma não somente a caminhada das igrejas, mas até a maneira como a sociedade se construiu em relação aos direitos, em relação à legitimidade das escolhas das pessoas, em relação à importância de cada indivíduo. Tudo isso é como legado da reforma. Antes da reforma, existia um só pensamento teológico no Ocidente, importante, que não podia ser rivalizado, que não podia ser questionado. Depois da reforma, então antes da reforma, uma pessoa podia dizer: não creio em Deus. Ou não creio em Deus como vocês dizem que creem. E se ela dissesse isso de uma maneira alta, que todo mundo pudesse ouvir, ela seria perseguida e ela seria morta pela própria igreja, porque antes da reforma isso não podia acontecer. Depois da reforma isso vai acontecer diversas vezes. Por isso, até os ateus que existem hoje, antes da reforma não existia um movimento ateísta, mas depois da reforma vai existir. Até os ateus que existem hoje, eles têm como legado, como benefício, o movimento da reforma. O movimento da reforma vai permitir que existam pessoas no mundo que pensam o texto bíblico, a existência de Deus, as escrituras, Cristo, diferente de mim e diferente de você. Por isso, o que a gente precisa? Respeito. Porque da mesma maneira que eu não quero que ele venha e ele destrua a minha experiência de fé e ele acabe com a minha possibilidade de me colocar diante de Deus e ele me prenda ou ele me violente fisicamente porque eu discordo dele, da mesma forma que eu não quero que isso aconteça comigo, eu não posso querer que isso aconteça com ele. Por isso que nós vamos, como protestantes, falar sobre a possibilidade das pessoas crerem guardado o respeito, guardado os limites da lei, os limites do bom senso, as pessoas possam crer da maneira como elas entendem que devem crer, mesmo que essas maneiras não sejam iguais às minhas. Por isso a gente vai defender todo exercício religioso que seja diferente de mim, porque eu não quero que imponham a mim a sua própria percepção e a sua própria prática. Está conseguindo entender o quanto isso é importante? Foi legado da reforma. As escrituras, como lugar distintivo, não se tornam um lugar de imposição, mas um lugar de acesso
de libertação e de reflexão. Por isso sempre aconteceu, aonde o texto bíblico chegava, acontecia uma alfabetização do povo. É muito interessante isso. E a alfabetização até para que eles pudessem ler a Bíblia. E mais alfabetização, mais entendimento, mais crítica, e mais crítica, o poder diminui dos poderosos, dos religiosos, e o povo ganha mais destaque, ganha mais protagonismo. Aonde que isso vai parar? Eu não sei. Mas eu sei que o outro esquema de só um que pode dizer o que pode e o que não pode, esse outro esquema é danoso, é perigoso. As Escrituras condenam isso de maneira veemente. Por isso que o acesso e o lugar distintivo das Escrituras precisa trazer a um povo emancipação e libertação, e não cativeiro. O que nós vemos nas nossas igrejas evangélicas hoje, e eu digo que com toda certeza, as nossas comunidades é que precisam de uma nova reforma, é que você vê um povo cada vez mais preso pelos esquemas religiosos, preso pela ganância, preso pela questão financeira, presos a líderes, presos a compreensões, e não libertos das suas compreensões que os mantinham naquele lugar. Não, as Escrituras, quando chegam, a leitura delas e a reflexão sobre elas precisa trazer libertação, emancipação, e não o contrário. E para toda a igreja, ter a Bíblia como regra de fé e prática deveria tornar a igreja não uma crítica dos outros, mas vigilante contra si mesma. Por que vigilante contra si mesma? Porque quem garante que eu sou o melhor e o mais perfeito e o certo, e eu preciso ler o texto bíblico e perceber o quanto o texto bíblico também aponta para mim, também aponta para os meus desvios, também aponta para os meus erros, e pagar o preço de ir na direção daquilo que o texto bíblico fala. Ok? Por isso, toda a igreja, ela passa por essa experiência de transformação, e tendo a Bíblia como essa regra de fé e prática, que é esse instrumento importante. Então, entenda o seguinte: alguém que vai na sociedade, no espaço público, pega texto bíblico, afirma texto bíblico, e diz que por causa da Bíblia você vai contra o outro, vai matar o outro, vai destruir o outro, porque nós somos maioria, não está entendendo o texto, não está entendendo a reforma, não está entendendo. Não está entendendo o lugar da igreja, o papel da igreja na sociedade. Não está entendendo. E precisa urgentemente compreender os seus valores. E aí um último marco que eu quero chamar a atenção é o sacerdócio de todos os santos, que tem a ver com todas as outras coisas que nós conversamos. Porque uma das afirmações da reforma, que é uma afirmação, cada uma dessas afirmações é uma bomba no sistema religioso cristão. É uma bomba, dinamita, porque todas elas vão na direção de arrancar o poder da onde o poder está constituído. Jesus disse para os discípulos, quando eles queriam saber quem era o maior e o melhor entre eles, Jesus disse que eles, entre os poderosos da terra, eles governam entre si, eles exercem poder entre si, entre eles não seria dessa maneira. Jesus vai dizer que quem quer ser servido, sirva. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Jesus, ele muda. Ele vai dizer que o poder da igreja é o poder do serviço. Por isso ele é um Messias servidor. Ele tinha poder para subjugar todo mundo debaixo dos seus pés, e ele não faz. Haverá tempo que, pela justiça de Deus, e ele é o único que pode julgar com justiça, ele o fará. Mas que a sua entrada na história é uma entrada de serviço, e esse é o único lugar da igreja na sociedade, o único lugar da igreja na sociedade.
é a pregação do Evangelho, pela graça de Deus, acesso a todas as pessoas, e uma postura e uma vida de sacrificial, de serviço. E a igreja vai fazer uma afirmação muito importante. Ela vai dizer, por causa de Cristo, todos vós são sacerdotes. Não existe homem, não existe mediador entre Deus e os homens. Nenhum homem, nenhuma irmã de oração, nenhuma igreja. Vem aqui na minha igreja, porque na minha igreja que tem mais poder, você tem mais acesso a Deus e aquilo que a outra igreja não fez, a minha igreja vai fazer. Isso não é evangelho, ainda que tenha a Bíblia aberta. Ainda que tenha texto bíblico aberto, isso é de Satanás. Seja vindo de que igreja for. De que igreja for. De uma igreja batista ou não. Porque a nossa compreensão é que não existe oração de mais poder entre os homens. Porque todo ser humano pode se dobrar diante de Deus e clamar a Ele, e Ele pode ouvir. É claro que as nossas orações são egoístas demais, né? Em geral, a gente dobra o joelho para que Deus possa fazer benefícios a gente. A gente não dobra o joelho com aquela motivação bíblica, como a Bíblia nos mostra, para quebrantar o nosso coração e para nos arrepender. Então, a gente fica medindo quem Deus atende mais e quem Deus atende menos. Mas o texto bíblico vai nos mostrar que todos temos igual acesso ao Senhor por causa do poder dele e do amor dele, e não do nosso merecimento. E todos nós somos sacerdotes dele. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum santo, nenhum oferecimento, nenhuma oferta, nenhum líder religioso, seja cristão ou não cristão, tem poder para estar nesse lugar de mediação entre eu e Deus. Eu preciso estar diante de Deus, eu preciso me ajoelhar diante dele, eu preciso me quebrantar diante dele, e ele me ouvirá. Ele me ouvirá. Segundo a vontade dele, segundo o desejo dele, segundo o plano dele, segundo o propósito dele, porque não sou eu o Senhor, é ele o Senhor. Por isso, essa questão do sacerdócio de todos os santos é um privilégio, uma responsabilidade, sobretudo para os líderes da igreja. Porque então, qual é o papel dos pastores? Qual é o papel dos líderes? É o papel de se colocar nesse lugar, ou é o papel de ajudar a comunidade a se encontrar com Deus e ajudar todas as pessoas a ir na direção de Deus e não na dependência eterna dele? Não na dependência eterna das palavras e dos gestos desse líder. Eu já fiz e faço muitas visitas aqui na vida da igreja, e já houve situações que eu visitei pessoas que a família me pediu, e eu lembro de uma semana específica em que eu visitei um grupo de algumas pessoas, e numa delas estava muito desenganada, quase morrendo. Depois da visita, essa pessoa teve uma melhora muito grande, até que parece que ficou curada, saiu daquela situação toda, teve alta, depois foi para casa, e depois de 2 meses estava bem, estava restabelecida. A família veio me agradecer, bastante impressionada com tudo o que aconteceu, achando que, inclusive, quando tiverem situações daquele tipo de pessoas desenganadas, elas tinham que chamar Jonathan para orar, porque outras pessoas foram e nada aconteceu, e eu fui e alguma coisa tremenda aconteceu, então sou eu. E aí, quando eu percebi isso na fala deles, eu disse para eles o seguinte, falei para eles, naquela mesma semana que eu visitei a pessoa da família de vocês, eu visitei também outras 4 pessoas que estavam em situação até menos crítica do que eles. E dessas 4 pessoas, pelo menos 3 faleceram, pelo menos 3 morreram.
Eles não sabiam disso. Eu podia pegar o resultado positivo e aumentar o resultado positivo e não deixá-los ver o resultado que a gente chama de negativo, né? Mas o que é negativo, o que é positivo diante da vida e da morte, diante da vontade de Deus? Diante da vontade de Deus tudo é positivo. Eu disse para eles o seguinte: não tem poder em mim, não foi a minha oração. Eu fui visitá-los por compaixão, por misericórdia, para estar junto, abraçando, chorando junto, caminhando junto. E fui como um irmão que está abraçado com outro irmão e que ora junto para que Deus possa, pela sua misericórdia, nos ouvir. E tão somente isso, tão somente isso. Deus os ouve e Deus os guarda, e é segundo o seu propósito que ele trabalha e que ele caminha. Essa é a responsabilidade dos líderes. Só que o que acontece no nosso tempo hoje diante da igreja? Líderes que se tornam cada vez mais bambambam, né? Gurus. São aqueles líderes que eu preciso passar por ele, pegar o suor dele, pegar a toalha, pegar o que ele orou, tocar nas vestes, tocar na mão dele. Será que a gente não precisa de uma nova reforma? Será que a gente não precisa de um novo movimento da igreja? Já que nós nos afastamos tanto dessa compreensão do texto bíblico. Por isso, a questão dos privilégios e responsabilidades. Por isso, a postura dos líderes tem que ser uma postura de líderes servos, e não em líderes em busca de poder. Cuidado com a institucionalização e a hierarquização vaidosa. As igrejas vão construindo hierarquias. Gente que ostenta lugar de proeminência com símbolos de status, símbolos de fé, são invejados e queridos por muitos. Gente que traduz a vontade de Deus com sucesso empresarial. Homens de Deus, aí você olha a vida, sucesso empresarial, dinheiro, e muito dinheiro. Aí a gente vai entrando numa esparrela e numa mentira que vai fazendo o nosso povo refém de lobos enganadores. O clero que advoga ter prerrogativa da experiência de Deus e não compartilha com o povo que essa prerrogativa é de todos. Cristo é um único caminho, Cristo é o acesso, Cristo é a porta. Por isso nós precisamos de líderes que devolvam ao povo o lugar de proeminência e protagonismo da história com simplicidade. A gente critica, nós como protestantes, criticamos a Igreja Católica. Eles cultuam os santos, tal, eles assim, a gente critica a Igreja Católica. Precisamos aprender mais. Primeiro porque os nossos irmãos têm mudado. Os católicos, porque são cristãos, nós entendemos isso. Eles têm mudado. Eles têm muito dever de casa para fazer? Tem muito dever de casa para fazer. Tem muitas questões que precisam se arrepender e mudar? Tem muitas questões que precisam se arrepender e mudar. A teologia deles precisa ser transformada? Precisa ser transformada. E eles estão na caminhada deles. Então eu poderia, e nós poderíamos fazer muitas críticas. Mas o nosso papel aqui é olhar para nós mesmos. E olhando para nós mesmos, como é que as nossas igrejas têm sido organizadas, por exemplo? Muitas igrejas protestantes. Hoje você vê igrejas com poder enorme financeiro. Como é que elas são plantadas? Elas são plantadas a partir de uma matriz. Aí essa matriz, que tem um líder autocrático ali, tem um líder que ele é o dono de tudo. Ninguém o rivaliza, ninguém o questiona. Ele é um homem de Deus, dono de tudo. Aí eles começam a plantar um monte de outros. E cada uma dessas outras igrejas, elas estão ligadas a essa matriz. E todas essas igrejas, os seus pastores, esse daqui é o bispo, os outros são os pastores, os seus pastores devem submissão, respeito, lealdade e toda remessa de
contribuição que é feita nessas igrejas vem para a matriz. O que isso tem gerado no nosso tempo? Tem gerado conglomerados riquíssimos. Riquíssimos. Tem gerado um escoamento financeiro terrível. E aí você já conhece a chave. Toda vez que você tem fé e dinheiro, tem que ter muito cuidado. Jesus, na sua caminhada, vai criticar os religiosos e a maneira como eles lidam com isso, de uma maneira muito contundente. E nessa crítica, Jesus vai chegar à morte. Tem que ter muito cuidado. Ah, mas é uma igreja, tem placa de igreja, tem Bíblia, tem líder, e tem líder de Deus. Mas se as Escrituras não forem o centro, se Cristo não for o centro, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Se Cristo não for o centro, e para Cristo ser o centro, aqueles líderes, aqueles servos precisam ser e buscar o exemplo de Cristo, meu querido, tem algum problema ali. Precisa de transformação e precisa de reforma. Cuidado com isso. Sacerdócio de todos os santos significa que você que derrama a sua vida, que coloca o seu joelho diante de Deus, é um sacerdote dele. E isso não te dá privilégio no sentido de se achar melhor do que um não crente. Não. Isso também é uma outra noção torcida nossa. De que porque nós fomos alcançados por Deus e somos crentes, somos melhores do que aqueles que praticam, sei lá, quaisquer coisas. Aí Jesus vai chegar para os religiosos da sua época e vai dizer: as prostitutas e os publicanos entrarão antes de vocês do reino dos céus. Por quê? Porque as prostitutas e os publicanos são melhores do que eles? Não. Porque aqueles pecadores, eles pelo menos reconhecem que eles são pecadores. E que se eles vão chegar no céu, e se eles têm acesso a Deus, eles não têm acesso porque eles têm algum poder, algum mérito na caminhada deles, mas só pela graça e pelo amor de Deus é que eles têm acesso. É essa sensação que nós precisamos ter, é essa noção e a compreensão que nós precisamos ter. Dentro da igreja, a gente não pode ter um povo que olha para a sociedade e se acha melhor do que ela, mas um povo que reconheça que por causa do sangue de Cristo foi lavado. E agora, qual é a responsabilidade que tem nas mãos de compartilhar essa boa nova maravilhosa de salvação e de transformação? Não é chegar em cima das pessoas censurando, dizendo eu não faço isso e você faz aquilo e você é réu de inferno, dizendo quem vai para o inferno e dizendo quem não vai para o inferno. Nós não temos esse poder, não fomos chamados para isso, fomos chamados para a pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça. Viveremos segundo os princípios desse evangelho, manteremos nossa vida casta e cuidadosa segundo os princípios desse evangelho, mas isso não nos coloca no lugar de árbitros do outro. Por isso, meus queridos, e por uma série de outras coisas, nós precisamos de uma reforma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está de pé, cuide para que não caia. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te guardar. A bibliografia dessa conversa que nós tivemos está no último slide. E entenda, comemorar a Reforma Protestante é fazer com que a igreja repense de novo a sua caminhada. Uma igreja reformada é uma igreja sempre se reformando na direção da vontade de Deus através das Escrituras e através da centralidade de Cristo. Amém. Pai bendito, nós tão somente clamamos o Teu sangue, a Tua misericórdia, a Tua presença sobre as nossas comunidades, sobre as nossas igrejas, sobre aqueles que estão, sobretudo no Brasil de hoje, que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, pela graça do Senhor Jesus, e com coragem possamos nos levantar na voz de defender o Evangelho, não aquilo que a gente acha, mas aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito do Evangelho. Guarda a vida de cada um dos Teus filhos.
e nos ajude como igreja a ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nós te agradecemos no nome de Cristo. Amém, Senhor, e amém.